Aleluias. Isaías e o encontro da sala do trono. Abra aí no capítulo 6, vamos estar meditando do 1 ao 7. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Rei Jesus. Maravilhoso Deus. Isaías capítulo 6, do 1 ao 7 diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por isso. A palavra de Deus vem para nos falar acerca da sala do trono, ou seja, intimidade com Deus. Existem certos encontros com Deus que nós, homens e mulheres, precisamos ter, assim como os homens e mulheres da Bíblia tiveram. Nós precisamos ter nas nossas vidas também. Jacó e o encontro da transformação, Moisés e o encontro com a glória de Deus. E você, qual é a experiência que você tem para com o Senhor? Esses encontros transformaram a vida dessas pessoas, e se nós os tivermos, também seremos marcados e transformados por eles. Não falo de imitações, pois Deus tem uma forma especial de fazer com cada um, mas Ele nos levará a um resultado parecido, para sermos transformados segundo o seu caráter, de acordo com o quê? A sua vontade e o seu tempo. Porque não é do nosso modo, não é do nosso jeito, não é da nossa vontade, mas ao tempo de Deus. E nós precisamos estar no tempo, no cairó de Deus. Aleluias! Porque se estivermos no tempo de Deus, nada sairá fora do lugar. Nesse texto falaremos sobre o encontro da sala do trono. Isaías foi um profeta poderosamente usado nas mãos do Deus Todo-Poderoso, com revelações sobrenaturais da salvação que o Senhor planejava, aleluias, para o seu povo. Alguns ousam chamar o seu livro de Evangelho de Isaías, em razão de quê? De inúmeras referências ao maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. O livro de Isaías começa desde o 1º até o 5º capítulo com uma série de ais para o povo de Israel. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos de corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. Isaías 1:4. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e fique como único moradores no meio da terra. Isaías 5:8. Ai dos que ao mal chamam bem, ao que o bem mal, e vice-versa, que faz das trevas luz, das luzes as trevas, e faz do amargo doce, do doce amargo. Isaías 5:20. Todos os ais que constam nesses capítulos se referem ao povo de Israel e aos seus maus comportamentos, mas a história muda. Quando chegamos no livro de Isaías, no capítulo 6, encontramos aqui descrito uma visão do profeta.
A visão da sala do trono. Imagine que a visão memorável. Ele viu o Senhor sentado no alto sublime trono no templo, e os serafins enchiam aquele lugar, clamando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então aquele lugar tremeu e se encheu de quê? De fumaça. Naquele ambiente transbordante da presença de Deus, Isaías se dá conta de quem é, da sua injustiça perante a santidade do Senhor, e diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo que tem impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Versículo 5, um dos serafins traz uma brasa viva, toca os lábios de Isaías, e aquele toque trouxe perdão da parte de Deus para ele. Nós precisamos de um encontro na sala do trono com o Senhor para perceber os nossos erros, as nossas falhas perante Deus. Às vezes nos colocamos em uma posição de julgadores do próximo, exibindo uma falsa justiça das nossas vidas, e nem damos conta de que caímos nos mesmos erros de quem estamos julgando. Temos que ser levados à sala do trono para entender a nossa limitação e pequenez diante da santidade de Deus Todo-Poderoso. E então reconhecer as nossas dependências e necessidades de mais e mais dele. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas necessidades de transformação, o Senhor nos toca. E esse toque traz perdão e vida. E eu quero te convidar agora a entrar na sala do trono. Deslumbre em santidade ao Senhor. Reconheça a sua necessidade por Ele. E o seu toque virá para trazer renovo na tua vida. É momento de você adentrar a sala do trono. É momento de você entrar, aleluias, na sala do trono. A porta está aberta, o convite já foi feito e o Senhor te chama. Vem. Eu preciso ter comunhão contigo. Eu preciso encontrar com você. Eu preciso ter um particular com você. E quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos descobrindo os segredos de Deus, a qual Ele quer revelar para nós. Aleluias. Segredos da sala do trono é baseado em Apocalipse 4, do 1 ao 6. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de uma trombeta ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. Então Deus, aleluia, convida João a entrar na sala do trono. Ele queria ir mostrar a João o que estava por vir, o que está por vir. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre o trono 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. Então nós começamos aqui a entender, aleluia, a revelação dos segredos da sala do trono. O apóstolo João agora estava na ilha de Patmos. Sua idade já era avançada, mas Jesus havia levado até lá com um propósito: revelar-lhe coisas que eram, que são e que hão de acontecer. E foram muitas visões e revelações, como por exemplo a aparição do anticristo, derrota de Satanás e o reino eterno de Cristo. Mas entre todas essas visões, uma se destacou, chamando minha atenção: a visão da sala do trono. João pôde contemplar a sala que rege todo mundo, a sala onde Deus exerce o seu cetro, a sua autoridade. A meditação na descrição de apóstolo João acerca da sala do trono, Deus me revelou os 5 segredos acerca dela. É lógico que a sala do trono não se resume em apenas 5 segredos.
pois o trono de Deus é eterno e indescritível. A primeira porta estava aberta. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu foi o quê? Rasgado, de cima a baixo. Desde então, essa porta está aberta para nós e temos acesso imediato por ela. Muitas portas se fecham aos domingos e feriados e senados. A Câmara dos Deputados faz sessões quase o ano inteiro. Mas a porta da sala do trono nunca se fecha. Ela está aberta em todo o tempo. Não importa se é domingo, não importa se é feriado, não importa se é manhã, tarde, noite, madrugada, não importa que horário ela está, mas ela vai permanecer sempre. Seja sol ou chuva, não importa. Essa porta sempre vai estar aberta para você. Então pare de reclamar para os outros e entre por esta porta. Deus está te esperando. Aleluia. Para ter essa comunhão contigo, para ter essa intimidade com você. Deus está sentado no trono, é a segunda visão. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Versículo 2. Participe agora comigo deste momento. Deus está sentado no trono. E é algum segredo para mim, para você? Não. Claro, aleluia, que nós não sabemos exatamente qual é a posição que Deus está. A sala do trono, no trono, segredos. Mas aqui nós vemos que o trono estava vazio, o reino se perde. Porque se o trono estiver vazio, o reino se perde. Vira bagunça, vira anarquia. Mas um trono que fica permanentemente ocupado vem a significar que Deus está permanentemente sob o controle de tudo. Correto? Muitas pessoas, quando olham para as coisas que vêm acontecendo em nosso mundo, como por exemplo o avanço das drogas, mortes, prostituição, violência, pensam que Deus perdeu o controle para Satanás. Mas quem pensa assim está completamente enganado. Deus está assentado sobre o trono e tudo está no controle de Deus. Ele tem o controle da minha vida, da sua vida, Ele tem o controle de tudo que nós fazemos, dos montes, sobre as areias da praia. Ele tem o controle sobre as folhas das árvores, sobre os pássaros do céu. Ele tem controle de tudo. Ele te conhece por dentro e por fora. Não se iluda nem se engane e saiba que Ele te conhece e também as tuas necessidades. A terceira visão aqui que João teve: quem olha para o trono não se cansa. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante o quê? A esmeralda. Havia um arco verde atrás do trono. Segundo a ciência, cor verde é a única cor que não cansa as vistas. Aleluias. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus 12. Olhem para Jesus, não olhe para mim, não olhe para o homem. Não olhe para o seu pastor, não olhe para o irmão que está ao seu lado. Somos imperfeitos, cheios de falhas, mas aquele que está no trono é perfeito, é infalível, é inquestionável, é grande, é forte, é a nossa sustentação. Aquele que olha firmemente para o trono de Deus jamais se cansará. Pode vir as lutas, pode vir as provas, dificuldades, os embaraços dessa vida, mas o que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como as asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O quinto segredo que nós aprendemos aqui, irmãos: o mar de vidro, semelhante ao cristal. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a cristais. Versículo 6. A visão que João estava tendo era tão linda que ele teve que usar coisas terrenas para comparar com as lindas revelações que ele estava recebendo. Somente assim teríamos a noção das coisas que ele viu. Ele usa aqui dois substantivos, o mar e o cristal. Vamos analisar esses dois itens. O mar é conhecido pelo seu tamanho, seus mistérios. Existem peixes no mar que até hoje não foram descobertos. Existem alguns pontos do mar
que são tão profundos que se passássemos o Monte Everest, ele não teria capacidade de ocupar o espaço das profundezas do mar. Na sala do trono de Deus existem mistérios que jamais foram revelados ao homem. Lá procede toda a sabedoria, entendimento, glória e poder de Deus. Mas com esta conjectura aqui, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Por aí você vai ter uma dimensão de quão grande é o amor de Deus para com as nossas vidas. E o que Ele tem nos preparado é coisas grandiosíssimas. Existe muitos teólogos por aí que batem no peito e se orgulham de seu conhecimento, mas mal sabem eles que não sabem nada, comparado aos mistérios que Deus tem ocultado do mar, dos olhos dos seus conhecimentos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e aos revelaste às criancinhas. Somente as criancinhas têm poder de alcançar. Mergulhe no mar de Deus hoje, pois Ele quer te revelar aquilo que os teus olhos jamais viram. O cristal aqui representa a clareza e a transparência. Deus não maquia e nem esconde a verdade. Com Ele tudo é bem claro e limpo. Quantas pessoas têm feito coisas erradas achando que Deus não está vendo? Mas mal sabem elas que o nosso Deus é transparente. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. Não perca mais o seu tempo com coisas fúteis. Entre na sala do trono imediatamente, entregue a Deus tudo o que você tem, pois Ele tem o melhor para te dar. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Para que é que nós vamos perder tempo com coisas que não nos edificarão em nada? O convite está feito, a porta está aberta e Ele está convidando você. Vem, entra na sala do trono, porque eu quero revelar coisas profundas que você ainda não conheceu. Eu quero te mostrar e te fazer experimentar algo novo que você ainda não conhece. Mas é necessário vir até a sala, entrar por ela e experimentar o que eu tenho. Amém? Que esta palavra possa falar um pouquinho contigo, despertar a tua curiosidade. Cai aos pés de Jesus e busca a sala do trono nessa noite. E seja revestido por Deus, porque Ele é bom.